está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é meu refúgio e segurança, nele firme estou. O Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Mais uma vez. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. Aleluia. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. A nossa fé, minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é meu refúgio e segurança, nele firme estou. No Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Eu conheci um grande amigo, grande. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus. Bendito seja o grande Deus. A Bíblia nos ensina que na presença do Senhor há delícias perpetuamente, e a destra do Senhor faz proezas. Ele é o meu pastor e o seu pastor, nada nos faltará. É sobre Ele que nós lançamos as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus nos convida a depositar sobre Ele os nossos fardos e trocar os nossos fardos. Como nós ouvimos na última terça-feira, por ocasião do momento devocional da reunião de oração, nós somos convidados a nos deleitarmos de Deus. Uma das provas do seu amor para conosco é que Deus nos criou com sono. Dr. John Piper vai nos dizer isso. E nessa noite, nós queremos fazer uma extensão do nosso último estudo sobre a transcendência. Precisamos olhar para uma outra grande verdade acerca de Deus e de suas obras. Deus é um Deus imanente. Portanto, eu quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Êxodo,
a partir do verso de número 23, Êxodo 2, verso 23, nos diz assim essa passagem bíblica: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Só o trono de Deus prevalece. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então veja bem o desdobramento deste versículo, a ação imediata de Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo 3 ainda, o verso de número 7 em diante, diz assim: disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Um grande desafio está posto, mas é o Senhor quem os levará. O Deus que se envolve, que ouve, atende e intervém na história do seu povo. Verso de número 9, encerrando a nossa leitura aqui, diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, eterno Pai, clamamos nessa noite que o Senhor nos ajude na compreensão, ó Deus, dessa breve reflexão que faremos acerca da imanência do Senhor. Nos ajude, ó Deus, para que isso possa produzir um caminhar próspero, uma jornada que agrade o Teu nome. Seja o Senhor exaltado. Rogamos também que o Senhor nos ajude a vencer, ó Deus, os desafios, que o Senhor repreenda todo o mal e faça, ó Deus, prevalecer sempre a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor sobre a nossa vida. Nós assim oramos, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, antes de adentrarmos a este assunto, nós precisamos considerar que é fundamental que você entenda que a noção que você tem acerca de Deus, de quem Deus é, da sua vontade, das suas obras, elas o ajudarão na fundamentação de toda a sua fé cristã. Há uma corrente e cada um desses elos nos ajudam a consolidar a nossa caminhada. Nós entenderemos melhor e estaremos mais confiantes, fortalecidos, amparados e consolados, a partir do momento que entendemos que Deus está acima de tudo, é um Deus grande e poderoso, um Deus que governa todas as coisas e estabelece meios para que possam responder à sua vontade, que Deus não está nas coisas, que nós não somos divinizados por meio da doutrina da união mística com Cristo Jesus, mas participamos de seus sofrimentos e de suas vitórias. Você entenderá melhor e será ainda mais grato quanto à redenção provida por Deus, a minha vida e a sua vida, não sendo merecedor de nada, Ele morreu no nosso lugar. Um outro elo dessa corrente é poder olhar e perceber que fomos convertidos a Ele, atraídos por sua graça e predestinados para a salvação. Desde toda a eternidade, este Deus que habita no alto e sublime trono, mas habita também com o abatido e contrito de espírito, uma verdade reveladora desta virtude e do caráter do próprio Deus. Deus é um Deus que se envolve, é o Deus eminente,
a sua eminência, nos ajuda diante dos desafios que a vida nos propõe. Então, em primeiro lugar, nós precisamos considerar esta verdade. E eu quero, como objetivo nessa noite, traçar 3 condições que estão postas para nós. A primeira delas, nosso objetivo é provocar você a estudar, aproveitar esse tempo de pandemia, estudar mais, ler mais, aprender mais, ser desafiado, ser questionado pela palavra, questionar os seus procedimentos e então formatar a sua vida de maneira que agrade a Deus e seja edificada em todo o seu percurso. A crescer no conhecimento de Deus. O profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, diz bem assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. A vida não pode ser uma estagnação cristã, não pode. Se você se converteu há pouco tempo, talvez por esses dias, ou tem 1 ano, ou tem mais tempo, 5, 10 anos, ou já é um veterano na carreira, não importa, você é chamado a conhecer mais de Deus e crescer no conhecimento de Deus. Isso está tutano, gente, revigora a nossa força. Nos embates da vida, prevalecemos na verdade de Deus, vencemos em Deus. Ser absorvido pelos ensinos da palavra. O salmista Davi expressa isso no Salmo de número 139, verso 6, quando ele diz bem assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, ó Deus. Tratando da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. O seu coração está como que tomado por um alarde maravilhoso sobre tudo aquilo que Deus é e faz na nossa vida. O Deus que se deleita em nos abençoar, o Deus que nos ama, Ele é o nosso grande Deus. E por último, nós somos chamados, como Paulo fez com Timóteo, na sua 2ª epístola, capítulo de número 4, a pregar essa verdade, a instar, a exortar, a tempo e a fora de tempo. Capítulo 4, depois você dá uma lidinha nele, verso 1 ao verso número 5, um negócio maravilhoso, um presente, um mimo da graça de Deus à nossa vida. Isso é uma boa teologia, e boa teologia ela é para a vida, ela é prática, aquilo que os estudiosos definem para nós como ortodoxia e ortopraxia. São 2 asas de uma mesma ave, não tem como voar com uma só. É por isso que nós estamos nessa noite estudando sobre a eminência divina. Deus é um Deus que se envolve. O que cremos sobre Deus, segundo a Bíblia, determinará todos os padrões morais, comportamentais, moldará todo o nosso procedimento. Nós não seremos o mesmo, de modo nenhum. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que aquele que roubava, ele não rouba mais. A sua vida agora é um deleite em Deus e Ele faz aquilo que lhe agrada. Eu preciso pontuar aqui o seguinte: não significa que nós somos perfeitos. Nós não defendemos a ideia do perfeccionismo aqui. Nós seremos perfeitos na eternidade. Na eternidade, quando então não haverá mais a presença do pecado, do adversário das nossas almas, e nós estaremos na presença do Senhor. E gradativamente, continuamente, progressivamente, iremos conhecer mais e mais de Deus. Meus amados, o que é imanência? O que é imanência? A imanência trata desse relacionamento do Criador com a sua criação, especificamente com a raça humana. É o Deus que está envolvido com a nossa história. É o Deus que começou a nossa história, cuida de nós no intercurso dessa história e continua trabalhando até o dia de Cristo Jesus. Deus trata de forma ordinária da sua presença na nossa vida. Eu amo essa doutrina, irmãos. É o Deus que atua de forma direta e indireta, ordinária e extraordinariamente,
providencialmente e de forma interventora na nossa vida. É mais ou menos como os valentes de Davi fizeram para com ele quando estava com sede. Disse: ai, quem me dera beber da água que está junto à fonte lá em Belém. E aqueles homens então correram e trouxeram a água, e ele ofereceu como libação ao Senhor. De modo muito especial, Deus faz isso na vida dos seus eleitos, aqueles que Ele tem chamado desde toda a eternidade para servi-lo, cujos corações são totalmente dependentes dEle, aqueles a quem Jesus ama e entregou a sua vida, promovendo plena redenção. Uma preocupação que eu e você não devemos ter é acerca de quem será salvo. Nós temos que trabalhar, temos que evangelizar, temos que anunciar, temos que revelar a alegria de um dia termos sido contemplados sem mérito nenhum por essa graça salvadora na nossa vida. Um dia Deus decidiu me chamar para poder servi-lo, e a você também. Então o nosso papel é mostrar essas verdades. E sabe, eu me propus nessa noite em olhar para isso, de forma que possa ofertar a você a alegria de perceber que Deus, a quem temos servido, a Yahvé, o Deus de toda a terra, Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que criou todas as coisas e disse: olha, agora é por sua conta. É um Deus que se envolve, é um Deus pessoal, é um Deus que nos acode. Nós olhamos 2 registros apresentados por Moisés em Êxodo, e em todos eles Deus diz: olha, eu ouvi, atendi e desci, e fui ao encontro dele. É o Deus que se envolve, não é o opressor, não é o Deus que agora faz com que nos prostremos diante dele, porque senão ele, de forma terrível, vai executar uma sentença contra a nossa vida ou trazer maldições sobre a nossa vida. Não, ele nos aproxima pelo seu grande amor, sempre pelo seu grande amor. Nós somos guiados a estar diante dele e a andar com ele. Essa doutrina da imanência revela essa verdade maravilhosa para nós. Os fundamentos, eu quero apresentar alguns versículos apenas. O Salmo de número 104 é um salmo tão extraordinário, quando o salmista, ele diz assim: que variedade, Senhor, em todas as tuas obras. E então na sequência dele, ele vai dizer: olha, o Senhor de forma muito benevolente abres as mãos e sustenta todas elas. Deus se revela como o provedor ordinário. A cada dia, o maná era então concedido à nação de Israel, exceto no sábado, dia do descanso. De igual forma para nós hoje, Ele é o Deus da provisão diária. O maná espiritual é Jesus, diz o apóstolo João, ao escrever o Evangelho de João. Êxodo capítulo 3, nós lemos aqui já, versos de número 7 e 8, quando então Deus fala a Moisés da sua intervenção na história do seu povo. Jó no capítulo de número 34, este texto é fantástico, puxa vida. Verso de número 14 e 15, ele diz bem assim: olha, se Deus pensasse só nele mesmo, eu estou parafraseando, que é claro, ele diz bem assim: toda a raça humana já teria sido extinta e nós seríamos recolhidos ao pó da terra. Olha que brinde é esse para nós, olha que mimo da graça de Deus. Ele diz bem assim: Deus não pensa nele só, Deus pensa em nós, seu amor é revelado ao nosso coração, e uma das demonstrações é o seu envolvimento com a nossa própria vida. Jeremias capítulo 24, verso de número, capítulo 23, verso 24, melhor dizendo, ele diz que ele é Deus de perto e Deus de longe, é o Deus que contempla a nossa vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não do mal, para vos dar o fim que desejais. Um Deus distante faria isso, gente?
De jeito nenhum. Deus que se envolve com a vida humana. Isso nos livra de muitos conceitos errados que às vezes penetram sorrateiramente na igreja, e o pastor, ele precisa estar atento, assim como o corpo de presbíteros, diáconos, a membresia bem informada precisa estar atento, para que não sejamos levados por qualquer sorte de doutrina ou vento de doutrina. Nós não somos guiados pela sorte, irmãos, nós somos guiados pelo Deus que decretou todas as coisas desde toda a eternidade e está conosco, levando a bom termo estas causas, a nossa vida. A nossa vida não está entregue ao acaso. Quem gosta do pop rock já deve ter ouvido uma música que diz isso: o acaso vai me proteger. Não, meu amigo, quem protege é Deus. Só Deus, o grande Deus, o Deus alto, o Deus poderoso, o Deus que habita nos céus e com abatido e contrito de coração. Não é porque é assim e tem que ser e será sempre assim. Não é a ideia do fatalismo, de jeito nenhum, mas de uma vontade sábia que converge para a glória do seu próprio nome. Nós não temos nenhuma possibilidade de construir o nosso próprio destino, se não for o próprio Deus, aquele que é sábio. Quero só lembrar a você o seguinte: Deus não precisa refazer planejamento. Isso é próprio de homens limitados e finitos como nós que somos, mas Deus não. O Deus que se envolve é o Deus que destinou todas as coisas para a glória do seu próprio nome. A imanência é essencial na vida cristã. O cristianismo, ele seria incompleto e extremamente confuso se Deus não fosse imanente. Ele jamais poderia se relacionar conosco. Olha só isso. Significaria dizer que Deus não poderia realizar a redenção. O Deus que se envolve, o grande Deus, é o Deus que abriu mão de toda a sua glória, se humilhou, habitou entre nós, levou as nossas chagas. Isso é um retrato da vida gloriosa desse Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que ele é o Deus da salvação. Portanto, é fundamental que creiamos em Deus como aquele que se revela a nós, como aquele que se envolve com a nossa vida, como aquele que trata o universo e chama as estrelas pelo seu próprio nome. Alguém que tem um conhecimento e não tem envolvimento teria essa característica tão particular de intimidade? É claro que não. Mas o Deus das Sagradas Escrituras, a quem temos servido e depositamos o nosso coração, com grande alegria nessa noite eu digo para você, é o Deus que se envolve. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, a quem ela amamenta, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Jamais se esquecerá. Nós estamos continuamente diante dele, como que gravados em suas próprias mãos. Que Deus possa te abençoar. Que a vida de Deus, deste Deus maravilhoso, desse Deus que nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo louvor, esse Deus que existe, esse Deus que se envolve e intervém, possa cuidar de cada anseio do seu coração nessa noite, em nome e por amor do Senhor Jesus. Muito obrigado por nos assistir e que essa palavra venha de encontro à sua vida nessa noite. Hoje e para todos sempre eu agradeço.